consultores nos procuram mais quase que diariamente e a grande maioria está em busca de automatizar e aprimorar o processo de venda dos seus produtos digitais. Muitas pessoas podem até afirmar que este é um trabalho simples, que não precisa de um acompanhamento mais aprofundado ou de investimentos com novas ferramentas. Bom, mas nós sabemos que não é bem assim. A internet pode realmente automatizar as vendas dos seus infoprodutos. Entretanto, para isso, você precisa daquilo que nós aqui da Neweye chamamos de um funil automático de vendas. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o Leandro Zavitoski, que é o maior especialista em funil de vendas que eu particularmente conheço. O Leandro vai nos contar um pouco da sua história. Leandro, prazer receber você aqui e eu quero saber como é que você começou a usar os funis de venda e como é que você descobriu essa estratégia. Como é que você começou essa jornada? Conta um pouco da tua história. Opa, Galdino, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade de poder bater esse bate-papo aí contigo. E eu tô certo que quem tá acompanhando esse nosso vídeo, essa nossa conversa, vai poder agregar muito conhecimento para aplicar nos seus negócios. Bom, me apresentando novamente, eu sou o Leandro Zavitoski. Eu trabalho como estrategista em marketing digital, da consultoria também nessa área. E atuo no mercado no mercado de afiliação de infoprodutos. Eu tenho nessa área um curso chamado Afiliado na Prática, um infoproduto, chamado Afiliado na Prática, que atualmente conta com mais de 750 alunos. Eu, por formação, sou analista de sistemas, trabalhei 13 anos nessa área e certamente foi uma área, por se tratar de uma área de tecnologia, que me auxiliou muito, trouxe uma bagagem enorme e hoje eu aplico os fluxos, processos e métodos dessa área nos meus negócios e com certeza os resultados estão sendo excelentes. Eu consigo aplicar tudo isso e diminuir a quantidade de tempo e investimento que eu tenho nos meus projetos e nos projetos dos meus clientes. Bom, deixa eu contar um pouquinho como eu construí esse meu infoproduto e como que eu apliquei algumas estratégias nele. Para construir um infoproduto, a gente pode dizer que até é fácil, pelo menos fácil, encontrar as informações. Então eu comecei como todos, acredito que começam nessa área do mercado de informações, mercado de infoprodutos. Eu comecei assinando listas de profissionais, então assinava a lista de e-mail de todo mundo, acompanhava os principais lançamentos do mercado de marketing digital, fiz alguns cursos, acompanhei algumas pessoas lá de fora, enfim. Fui juntando tudo isso daí e consegui finalizar o meu infoproduto. Então eu tinha a informação em mãos, consegui empacotar tudo isso em um infoproduto, e concretizei a gravação das aulas, um infoproduto em videoaulas, e concluí lá o meu infoproduto. E aí a parte seguinte, primeiro você tem um curso e depois você precisa colocar ele para vender, que são duas partes completamente diferentes. Nessa minha trajetória de pesquisa também eu acabei conhecendo muitas dessas estratégias e eu apliquei para fazer a venda lá do meu infoproduto. Então, como todo mundo já sabe, como é de conhecimento geral, pelo menos da área de marketing digital, o que a gente precisa fazer é sempre construir lista, capturar o lead. Então eu fiz aquela recompensa digital ou isca digital, que é aquele conteúdo extremamente específico e voltado para o produto que você tem de oferecer lá no final. Então você cria essa isca digital, distribui ela gratuitamente na internet e em troca disso você solicita o e-mail da pessoa para conseguir se comunicar depois, para conseguir enviar mensagens de vendas, conteúdos, enfim, criar aquele engajamento que a gente já sabe que vai gerar, vai aumentar a quantidade de vendas, enfim, você consegue manter um relacionamento mais interessante com as pessoas que te seguem. Comecei a capturar os meus leads, fiz os meus anúncios, conforme as regrinhas, as receitas que os cursos e as fórmulas ensinavam, e começou a aparecer os resultados. Então, eu comecei a capturar, ter uma taxa de conversão dos meus anúncios muito boas, então eu conseguia ter um lead, transformar aquele visitante do site em um lead com um preço muito, muito interessante. Então, minha taxa de conversão estava boa e a taxa de vendas também começou a aparecer as vendas. A taxa de conversão e vendas estavam boas também. Então, conseguia capturar os meus leads e conseguia executar as minhas vendas. Então, esse foi o processo inicial. Construí o meu produto, fiz as minhas pesquisas, fiz os meus cursos, construí o meu produto, coloquei ele para vender, apliquei as estratégias de marketing, comecei a construir as minhas listas e realizar as minhas vendas. Então é isso, acho que com isso eu respondo aqui a sua pergunta. Ah, tá certo. Leandro, e como é que surgiu essa necessidade de profissionalizar os processos do teu negócio? Porque você acredita que isso é importante para quem tem infoprodutos? Bom, como tudo na vida, nem tudo são flores, eu costumo dizer isso daí. Então estava bom demais para ser verdade.
E já no primeiro mês, nas primeiras semanas eu estava vendo os resultados, estava começando a colher os resultados, e aí a partir do primeiro mês, né, passando o primeiro mês, iniciando o segundo mês, eu notei algo que me deixou extremamente incomodado, né? Eu estava com uma quantidade enorme de leads, eu estava capturando leads, estava construindo as minhas listas, né? Os e-mails estavam entrando lá no meu programa de e-mail marketing, e eu sentia que estava perdendo muitas oportunidades de gerar venda. A taxa de abertura desses e-mails começaram a despencar, então eu programei, né, para que o programa de e-mail marketing fizesse aquele envio sequencial de mensagens, né? Então envia a mensagem imediatamente, depois de alguns dias e por aí vai. E aí eu percebia que essas mensagens, elas tinham a taxa de abertura, elas iam diminuindo conforme eu ia enviando as mensagens. Então no primeiro dia a taxa era excelente, né, 80, 90%, aí depois caía para 60, 50, 40 e por aí vai até chegar taxas ridículas, lá, menos de 10% a partir de algumas semanas, de alguns dias. Então isso estava me deixando extremamente incomodado, né? Eu tinha todo o trabalho de fazer os anúncios, de gerar o meu lead, enfim, gastava uma quantidade de tempo e dinheiro, né, para trazer essas pessoas para o meu programa de e-mail e depois elas acabavam saindo e não efetivavam a compra. Eu precisava entender o porquê isso estava acontecendo. Muitas pessoas, claro, não vai se interessar por efetivar a compra, mas eu acreditava que conseguia tirar mais dessas minhas listas, né? Tirar mais desses meus leads. Então eu comecei a notar que as pessoas começaram a reclamar da frequência de mensagens que elas estavam recebendo. E isso acho que é muito comum de acontecer, né? A gente não tem como saber se a pessoa está de férias, se a pessoa abre e-mail uma vez por semana, ou se ela abre diariamente, enfim. A gente não tem como ter essas informações. Pelo menos até então eu não tinha como ter isso daí. As pessoas reclamavam então desse excesso de mensagens. E embora eu tivesse preparado conteúdos para enviar nessas mensagens automáticas, conteúdos com uma copy, né, com uma mensagem que eu gostaria muito que a pessoa lesse na sequência que eu preparei, para que eu conseguisse induzir a pessoa a realizar a compra, né, do curso, se fosse o interesse dela, o meu intuito é que ela efetuasse a compra, né? Eu não conseguia fazer com que ela abrisse os meus e-mails na sequência que eu determinava. Então ela podia receber o primeiro e-mail, aí o segundo ela não abria, e aí ela abria o terceiro e-mail, enfim, eu não conseguia passar a mensagem exata que eu havia planejado para conseguir concretizar as minhas vendas. Eu queria mostrar, né, o conteúdo da forma que eu previamente preparei para essas pessoas, para que eu conseguisse aumentar a minha taxa de conversões e venda. E eu não estava conseguindo fazer isso. Então eu tinha problema com a frequência alta de reclamação, né, das pessoas que estavam recebendo os e-mails, elas recebiam muitos e-mails. Tinha problema também com esse conteúdo que eu não conseguia entregar na forma que eu preparei. E aí começou a aparecer um problema que me deixou muito frustrado, que eu acredito que muitos infoprodutores passam por isso, que é a quantidade enorme de boletos que são impressos e as pessoas acabam não pagando. Então a pessoa chega a imprimir o boleto e a pessoa não paga o boleto. Isso é extremamente frustrante. A gente tem algumas teorias, né, porque as pessoas não fazem isso, mas enfim, é um problema e é uma frustração que a gente acaba enfrentando. As pessoas imprimem um boleto e não pagam, seja lá por esquecimento ou por qualquer ou outro motivo qualquer. E eu precisava efetivamente melhorar isso. Então, capturava os meus leads e estava perdendo muitas vendas. Eu precisava efetivamente resolver esses problemas. Bom, aí que eu comecei a fazer? Comecei a pesquisar novamente. Eu pesquisei por profissionais, cursos, muitas estratégias que eu via lá fora o pessoal fazendo. Aí eu apliquei uma ou outra, testava, via resultado em uma, mas não via em outra, enfim. Eu não consegui encontrar nada que pudesse me atender por completo, que pudesse resolver todos esses problemas que eu vinha enfrentando. Eu citei aqui alguns, mas tinha muitos outros. Eu queria literalmente espremer aquela lista de e-mail. Eu queria que as pessoas tivessem acesso aos meus conteúdos e se elas quisessem comprar o meu produto, elas teriam que comprar o meu produto. Elas só não comprariam se não fosse do interesse delas. Eu queria passar todas as mensagens possíveis para que a pessoa comprasse, para que eu conseguisse converter as vendas. Isso é o interesse de todos, né? Converter vendas. Ninguém vai ficar colecionando e-mails. Leads não servem para nada se ele não gerar venda em um momento ou outro, tá? Então eu fiz isso, né? Fiz pesquisa, curso, apliquei algumas estratégias, alguns testes, mas eu não estava tendo os resultados que eu esperava com isso daí. E como não encontrei nada que resolvesse todos esses meus problemas, eu optei por criar alguma coisa nova, né? Então eu já tinha toda a bagagem da área de tecnologia, né, como analista de sistemas, então eu sabia muitos fluxos que eu poderia utilizar nessa minha estratégia, né, que eu gostaria de implementar.
e também tinha bagagem da área do marketing digital. Todas aquelas pesquisas que eu fiz para construir o meu infoproduto e depois para tentar resolver esses produtos, enfim, eu tinha muita informação e o que eu precisava realmente era organizar isso daí de uma forma que eu conseguisse resolver o máximo desses problemas possível ou, por que não, todos esses problemas. Então foi isso que eu fiz. Tá, entendi. Então eu posso quebrar muito a cabeça mesmo com testes, investimentos, enfim, muita coisa que não deu certo, outras coisas que, claro, acabaram dando certo e eu fui pegando essas coisas que deram certo. Eu acabei criando o meu próprio fluxo. E é um fluxo que eu chamei de funil de conversão. Ele é, embora o nome seja diferente, ele não é nada de outro mundo, né? Nada mais é do que uma adaptação do funil de vendas que a gente já conhece. Só que é um funil de conversões, eu chamei de funil de conversões porque ele é aplicado efetivamente, ou ele é aplicado especificamente para listas de e-mail. Então é um fluxo de conversões para listas de e-mail. Eu já sabia como trazer as pessoas para a minha lista de e-mail, então esse não era um problema. O problema era converter aqueles leads em vendas. Então eu chamei de fluxo de conversão e apliquei, né, especificamente no meu programa de e-mail, na minha lista de e-mail. Para fazer isso funcionar, né, eu contratei ferramentas, programas de e-mail marketing, né, que fizessem com mais facilidade a manipulação de listas de e-mail. Essas ferramentas também precisavam ter o recurso, né, de enviar mensagens automáticas e sequenciais, e também eu gostaria que essa ferramenta me dissesse qual que era a frequência de leitura desses meus leads de forma automatizada, assim, é claro que eu precisasse ter uma interferência manual com isso. Então, embora eu tenha encontrado uma ferramenta, eu tive que colocar outros complementos e acertei a mão. Eu consegui achar recursos em ferramentas que me permitissem isso, colocando alguns complementos a mais e, é claro, aplicando alguns dos recursos, das estratégias que eu havia aprendido nessa minha trajetória que a gente conversou até agora. Bom, depois disso, Galdino, você não faz ideia do boom, né, que deu, foi excelente, assim, foi um negócio espetacular, assim, ver o resultado de um trabalho que você fez, uma coisa nova que você acabou criando, uma série de estratégias e fluxo que eu acabei não inventando, mas colocando ele na ordem mais correta, isso me deu um aumento na taxa de conversão de e-mails em vendas espetacular. Era algo que realmente eu não imaginava que pudesse ocorrer, mas acabou acontecendo. Então aumentou drasticamente a minha taxa de conversões de venda. Isso é até interessante como ocorre, né? Eu já era fascinado por automatização, fluxo, processos, que isso veio da minha área de tecnologia, na área de análise de sistemas, e eu acabei pegando isso e aplicando e ampliando esse fluxo, né? Então, além de aplicar isso para minha lista de e-mail, eu acabei resolvendo problemas também dos boletos não impressos, problemas de remarketing. Muitas pessoas falam sobre remarketing, mas muitas pessoas fazem remarketing de forma incorreta. Acabam gastando dinheiro demais ou importunando as pessoas, exibindo anúncios para as pessoas que já compraram, por exemplo, ou anúncios em uma quantidade excessiva para a mesma pessoa. Então, eu acabei aplicando esse fluxo também para melhorar o meu remarketing dos meus anúncios, né, fazer um remarketing mais específico, um remarketing que fosse mais otimizado. Acabei também com o programa de boleto impresso e acabei com a possibilidade de enviar mensagens para os meus clientes, que esse era um problema que eu tinha também. A pessoa virava um cliente e acabava continuando recebendo as mensagens de vendas. Então foi isso que eu fiz. Eu acabei, com todos esses problemas, eu acabei montando um fluxo que melhorava a minha quantidade de vendas, a minha conversão de leads, de e-mails em vendas, e também resolvia esses outros problemas de boletos impressos, remarketing e outros problemas que acabaram aparecendo, pequenos problemas que foram resolvidos também com a aplicação desses fluxos. Tá certo. Então é isso. Entendi. Acho que eu te respondi mais uma pergunta. Vamos lá, vamos para a próxima. Leandro, na tua opinião, qual é o número 1 dos infoprodutores no mercado brasileiro hoje, que pode fazer com que os negócios deles não sejam sustentáveis? O erro número 1, eu acho que sem dúvida é não tentar automatizar o máximo o processo de vendas. Tudo que for possível automatizar na sua estratégia, né, do que você já preparou como estratégia de vendas, eu sugiro que você faça. Então tenta automatizar ao máximo esse processo de vendas. E a automatização nem sempre é fácil, né? Se você não tiver processos, relatórios, indicadores pré-definidos, algo que você possa acompanhar, você vai acabar acordando, vendo uma estratégia nova, tentando aplicar no seu negócio, e você não vai saber se você
já fez isso, se isso já deu certo há um tempo atrás, porque você não está controlando isso. Então, se você está simplesmente arriscando uma estratégia nova que vai acabar prejudicando as suas vendas, e dependendo da quantidade de vendas, sem dúvida vai prejudicar os seus lucros. Então, eu diria que é isso, você tentar identificar quais são os pontos mais importantes, onde não tá funcionando direito, onde não está convertendo bem em vendas, né, no caso, e tentar melhorar isso e tentar automatizar o máximo esse processo, tá? Eu tinha um chefe que costumava dizer que a gente não tinha que, eu como analista de sistemas, eu administrava uma equipe de desenvolvedores, então ele costumava dizer que o nosso trabalho não era apertar parafuso, nosso trabalho era pensar em estratégias novas, em sistemas, né, no meu caso, sistemas novos, enfim, não era apertar parafuso. Tarefas rotineiras precisam ser automatizadas. Você precisa ficar livre, deixar a sua cabeça livre para você pensar na estratégia do seu negócio como um todo, em melhorar o produto, então criar um produto novo, enfim, melhorar suas mensagens de venda. Então, livrando-se da parte rotineira do negócio, é como se você prestar o suporte para o seu próprio produto. Eu terceirizo o suporte do meu produto porque o suporte é uma tarefa rotineira. Você precisa, claro, acompanhar isso de perto, mas é uma tarefa que vai consumir muito do seu tempo. Se você tiver as dúvidas mais frequentes, você consegue analisar apenas isso para melhorar o seu produto, mas você não precisa estar no dia a dia lá nessa rotina, sendo que você poderia estar melhorando o seu produto, criando um produto novo, criando um conteúdo diferenciado, enfim. Se você tem tudo isso automatizado, o seu processo de venda automatizado, você consegue se livrar ou consegue ter um tempo maior para focar no seu negócio, focar nas estratégias do seu negócio. Então é isso. Eu não sei se eu respondi um erro só ou mais de um erro, mas focando aí nessa mensagem que eu passei, eu acho que o empreendedor vai ter ótimos resultados aí nos seus negócios. Certo, Leandro. Muitas pessoas não implementam isso por pensar que é bastante difícil, ou deve-se investir uma fortuna, ou até mesmo porque pensa que é necessário ter um conhecimento técnico muito avançado. Nós sabemos que você constrói funis bem complexos, mas você poderia responder essa pergunta: criar um funil automático de vendas é um bicho de sete cabeças? Ou qualquer pessoa pode criar esse funil? Pergunta difícil essa, hein? Bom, essa pergunta vai de encontro com o que eu respondi anteriormente. Eu não posso dizer que é algo simples, porque não é. E eu digo isso por experiência própria. Eu quebrei muito, muito mesmo a cabeça até chegar ao fluxo que eu tenho hoje. Por outro lado, se você tiver um passo a passo a seguir, tudo vai se tornar extremamente mais fácil, né? Se você tiver um fluxo ou alguém que tenha experiência em ter feito isso e você consiga ter a oportunidade de seguir o que a pessoa fez, isso obviamente vai ficar muito mais fácil. Por exemplo, quando eu falando aqui das consultorias, quando eu mostro o meu funil, o meu fluxo para um cliente, a primeira impressão que ele tem é uma impressão de espanto, né? Porque tem tantas caixinhas, né? Tantos caminhos a seguir. Um fluxo é composto por diversas caixas, né? Então, ou você vai para lá ou para o outro lado, dependendo da ação embora a ação que o seu lead vai tomar, ou ele vai para um lado ou para o outro, né? Enfim, é automatizado esse processo. Então, quando você mostra, aí o cliente acaba se chocando, né? Falando, nossa, quanto caminho, né, que você vai ter que implementar, isso eu não vou conseguir entender nunca. E aí, ao longo dos dias, né, ao longo das horas, né, conforme você vai fazendo a implementação, a pessoa vai vendo tudo aquilo funcionando, né, colocando em prática, e ela vai vendo que não é um bicho de sete cabeças, né, uma coisa de outro mundo, enfim. Se você tiver algo para se basear, acaba sendo efetivamente muito mais fácil, né? Evidentemente muito mais fácil. Mas se você não tiver, é claro, você vai ter que quebrar a cabeça para conseguir entender como funciona isso no seu próprio negócio e buscar as informações para você conseguir melhorar e implementar isso nas suas estratégias. Ótimo. Agora você pode deixar uma última dica para quem está começando a trabalhar com funis automáticos de venda, ou até mesmo para quem tem interesse nessa área? Opa, claro que sim, cara. O que eu indico, eu vou tentar ser o mais sucinto e resumido na minha resposta, é que você identifique os gargalos nos seus projetos, nas suas estratégias de vendas. Então, identifique o que é rotina e transforme rotinas em processos automáticos. O que for rotina tem que funcionar no piloto automático, não tem que funcionar com a sua interferência. Você precisa focar no seu negócio, focar nas suas estratégias, focar no seu cliente, focar no seu aluno quando se trata de videoaulas, por exemplo, de curso, né? Focar nas pessoas que te acompanham, produzir mais conteúdo, enfim, melhorar o seu produto ou até mesmo criar outros produtos
seja eles do mesmo segmento ou não. Enfim, você precisa ter a cabeça livre para pensar em outras coisas. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para que eu possa passar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do meu trabalho, do meu dia a dia, e espero realmente que as pessoas que assistiram, que acompanharam aqui o nosso vídeo, tenham aprendido um pouquinho sobre o processo de automatização e funis de conversão, e que comecem a pensar de uma forma diferente aí nas suas estratégias e comecem a colocar tudo no piloto automático, tudo aquilo que for possível, tudo que for rotina, para que você livre a sua mente e foque no que realmente é necessário, que é importante para o seu projeto. Então é isso, um forte abraço e até a próxima. Opa, estou de volta para te agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final. Também quero te fazer um convite para você se inscrever no nosso canal da Neware e estar recebendo vídeos de conteúdo. E se você ficou com alguma dúvida relacionado a esse tema de hoje, que foi funil automático de vendas, deixe seu comentário abaixo. Tanto eu como também o Leandro vamos estar à disposição para te responder. Um forte abraço e a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau!